Só o tema, então, vai ser inspiração da Bíblia. Um assunto aí que é demorado, bastante coisinha. Vai ser bem participativo, assim. Eu queria bem trocar umas ideias mesmo. Então, vocês desmutem o microfone quando quiserem falar, quando eu perguntar alguma coisa, pra gente ir indo. Só pra gente ter uma ideia, vai ser mais ou menos assim esse mapinha da aula. Introdução à inspiração, o que é inspiração, e cultivou no amor, a mente e a comunhão. São 3 tópicos, um tópico para cada domingo. Então, vão ser 3 domingos falando desse assunto. Mais uma aulinha de 6 meses aí que eu vou fazer. Mas de boa. É bem esse daí mesmo. E cada tópico pra gente tentar dividir bonitinho. Para começar, eu queria que a Dé fizesse uma oração para nós. Faço sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigada por essa manhã maravilhosa deste domingo, Senhor, em que podemos aqui nos reunir para a escola bíblica, Senhor, dominical. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que está aqui hoje, que vai ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa falar aquilo que precisamos, que necessitamos, e sabemos, Senhor, que é a Tua palavra, Deus. Que o Senhor nos desperte para Ti, que o Senhor nos dê ouvidos, olhos e coração férteis, Senhor, para a Tua palavra. Abençoe, Senhor, o Ednei, inspire ele, Senhor, direcione ele nas Suas palavras, Senhor. Tudo que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, a primeira parte tem uma introdução à inspiração. Rose, quer falar alguma coisa? Não? Não? Vocês gostam de ler poesia? Vocês gostam de ler literatura? Vocês gostam de consumir arte? Consumir arte é uma palavra meio forte, mas vocês gostam de arte? De série, de filme, música? Sim. Sim. Bastante. Bom demais, né, cara? Essa pandemia, então, tá dando. Quando vocês leem um Shakespeare, um Camões, um Paulo Leminski, Mário Quintana, Fernando Pessoa, que são poetas, a gente percebe que eles são pessoas o quê que vocês acham? Quando eles mostram essa estética, mostram essa arte para fora, a gente chama que eles são pessoas o quê? Cultas? Digamos Eu que acho que a resposta certa é inspiradas, mas eu discordo. inspiradas. Mas aí que tá. Aqui a gente tá entendendo que a gente gosta a gente fala pessoa inspirada, um casal apaixonado que tá lá sobre a luz do luar, uma noite inspirada. A gente usa muito essa ideia, esse verbete. Para tentar traduzir o modo que as pessoas elas são capazes de conectar a realidade com a arte. O Huckmacher foi um crítico da arte do século XX. Quem escuta Marcos Almeida e Palavra Antiga, pelo menos já escutou falar a musiquinha dele. Ele vai falar que inspiração é ter um conhecimento de um modo particular do estado estético das coisas, das normas e na modalidade do sentido estético. Então, quando a gente fala que esse artista está inspirado, essa pessoa está inspirada, quer dizer que ela tem um conhecimento desse estado da arte das pessoas, das coisas. Então a gente fala que ela está inspirada, que ela faz coisas bonitas. Mas vocês acham que essa inspiração que a gente fala é a mesma inspiração que o autor vai usar, o autor bíblico vai usar? A Bíblia foi inspirada por Deus. Vocês acham que é a mesma coisa? Não. Não? Não é? Né, não. Né, não. Então aqui a gente começa a perceber que tem uma diferença. E tem uma diferença mesmo, do que é inspiração da parte
humano, e não tô falando aqui, gente, que o Espírito Santo, ele inspira, até hoje. Ninguém aqui discorda que o Espírito Santo não é capaz de fazer essas coisas. Mas, essa inspiração que a gente tem nas Escrituras é uma inspiração particular, uma inspiração própria. Deus, Jesus Cristo, ele é o soberano de tudo. Ele é o soberano da ciência, soberano do Estado, soberano das artes. Logo, para se fazer uma arte bonita, só é bonita porque tem a beleza de Deus intrínseca nela. Porém, não é inspirado no sentido das Escrituras. Eu lembro que o Edon tinha comentado que quando ele fez a aula passada, que as Escrituras elas têm uma necessidade. O homem caiu, então a necessidade das Escrituras foi a queda do homem, a necessidade dela, por causa da queda. A gente chama que a natureza foi o primeiro livro de Deus. Então, o homem tinha conhecimento de Deus, o homem tinha um relacionamento com Deus, mas por causa da queda, e a queda foi geral, não só o homem caiu, mas como toda a criação, toda a faculdade intelectual caiu. Então, é necessário então que Deus se achegasse agora a esse homem para poder se revelar de maneira plena, porque a natureza não era mais capaz disso. E aí, a gente tem uma confissão, a confissão belga, confissão reformada, bem antiga, 1561, mais antiga aí do que a confissão de Westminster, do que a confissão batista. Ela vai dizer que como a gente conhece Deus? Primeiro, a gente conhece Deus pela natureza, todo homem se torna indesculpável, mas isso aí não é pleno, você não é capaz de ter uma revelação plena de Deus, por isso as Escrituras. Aqui vai perguntar, nós conhecemos Deus por 2 meios, o primeiro é a natureza, o segundo, Deus se faz conhecer ainda mais clara e plenamente, por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida, para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Então, a revelação específica de Deus, a revelação plena de Deus, se dá através da palavra dele. Vocês conhecem essa antenona? Essa antena parabólica aqui? Quem tem alguma ideia do que é? Oi? Não sei não, né? Em 74... Eu achei que era uma piscina. É uma piscinona. Cara, isso aí é muito grande. É muito, muito, muito. Em 74, tem uns cientistas do Instituto SETI, que seria a busca por inteligência extraterrestre, eles pegaram e começaram a transmitir sinais para o espaço, na esperança que tivesse um retorno. E essa mensagem, ela não usou palavras, óbvio, porque não existe uma única língua na Terra, né? Babel tá aí. E óbvio, se não tem uma única língua na Terra, quanto mais uma única língua universal. Então vamos usar através de símbolos. Então mandaram os símbolos, mandaram a estrutura da molécula do DNA, o corpo humano. Para quê? Na ideia, na tentativa que se tiver alguma civilização próxima, e ela já tenha descoberto, já tenha dominado as ondas de rádio, as frequências dos modulares, ela vai pegar e transmitir de volta. Só que a civilização mais próxima que acreditam que tem, será 100 anos-luz. 100 anos para chegar, mais 100 anos para voltar, 200 anos. Então ninguém vai ficar sabendo desse retorno. E essa ideia é justamente para tentar encontrar uma comunicação do lado de fora, do lado extraterreno. Mas tem uma coisa muito interessante, que tirando essa parte de Arecibo que o pessoal fez, tem uma coisa que a gente chama de cápsula do tempo. Cápsula do tempo não é aquelas cápsulas do Dragon Ball, não, que a gente lembra que o Trunks usa para ir para o passado. Ou para o futuro, na verdade, né? A ideia de cápsula do tempo é algo que surgiu lá, mais ou menos no século XIX, que o pessoal mandava alguma informação, alguma carta, enterrava em algum lugar, para que as civilizações futuras, quando descobrissem, tivessem mais dados de como era a vida no passado. Ou para você mesmo.
Tem muita gente que voltou, acho que na época da pandemia, voltou algumas coisas assim. O pessoal escreve algumas coisinhas, uma carta, como está sendo meu dia aqui na pandemia, guarda, coloca em algum lugar, e daqui a 30, 40 anos, abre essa cápsula para poder se lembrar como foi aquela época. Tentar, então, transmitir uma informação cultural através do tempo. E essa foto aqui do rapaz abrindo uma cápsula do tempo, é uma cápsula que foi encontrada lá em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, de uma igreja luterana, que os alemães têm muito disso, né? E, obviamente, os luteranos vão ter também. São registros e diários da igreja da época, acho que, se não me engano, é do 1910, e aí foram reformar a igreja, e essa notícia saiu ontem, anteontem, e encontraram esses documentos. Então, é legal que essa informação cultural pode ser transmitida através dos milênios. Só que a Bíblia, ela é algo muito diferente. Ele é um livro... Ele não é uma mensagem do outro lado do universo, do espaço exterior, e também não é uma cápsula do tempo que vem do mundo antigo. A Bíblia vai transcender tudo isso, que ela vai transcender qualquer espaço, qualquer tempo, e ela vai nos comunicar hoje pra gente, mesmo até sendo escrita há milhares de anos. E é legal que ela se torna semelhante como qualquer outro livro, só que ao mesmo tempo ela é dessemelhante a qualquer outro livro. Porque ele é semelhante porque os autores foram humanos. Nós temos os registros foram humanos, linguagem humana, o grego, o aramaico e o hebraico. Só que atende semelhante, por quê? Porque o autor supremo da Bíblia é Deus. O conteúdo supremo da Bíblia é Deus na pessoa de Jesus Cristo. E o intérprete supremo da Bíblia é Deus na ação do Espírito Santo. Então isso torna a Bíblia algo totalmente diferente do que a gente tem. E ao mesmo tempo igual. É um paradoxo. Mas como diria um famigerado Chesterton, o cristão não tem nenhum problema com paradoxo. A nossa fé é paradoxal. E não tem nenhum problema quanto a isso. Muitas vezes a gente abraça a fé e vai lendo, vai estudando, mas abraça a fé. Só que a gente tem um problema, né? A gente tá falando aqui que tem um autor humano que escreveu, mas tem um autor supremo que é Deus, a Santíssima Trindade. O Pai, Filho e Espírito Santo. E como que você vai falar que essas palavras humanas também pode confessar as palavras do próprio Deus? Como que Moisés, Marcos, Paulo, Lucas, como que as palavras deles, a escrita deles, também acabam sendo a escrita do próprio Deus? É algo bem complexo para a gente poder entender. E é uma aula que eu não vou tentar terminar hoje, não, sinceramente. A gente tenta, mas a gente não vai falar hoje. Aqui a gente percebeu, então, como eu tinha falado, que a gente tem uma diferença da inspiração, digamos, na inspiração natural, que também provém do Espírito Santo, que toda a verdade é verdade de Deus, toda beleza provém de Deus. Só que essa inspiração que Shakespeare, que Mário Quintana, Paulo Leminski, que eles têm é diferente de que Marcos, Paulo, Daniel tiveram. E é justamente sobre isso que essa aula vai tratar. Como que as palavras dos autores terrenos são também a palavra de Deus. É algo bem complexo para a gente trabalhar. E vocês têm alguma ideia como que isso é? Claro, tirando os seminaristas aí, porque os caras já tiveram essa matéria. Então não adianta. Vocês têm alguma ideia como que a gente consegue trabalhar isso? O Éder já ia até abrindo o microfone aqui para dar a resposta. Você não deixou? Os caras acabou de ter essa aula no seminário. Não, mas diz aí o que vocês imaginam. O que a Bia tá conversando sem o microfone, né, aberto? Reformula a pergunta de novo, Ney.
Como que a gente trata, então? A gente conecta a ideia de que as palavras de Deus, que a palavra de Paulo, de Marcos, é também a palavra de Deus. Nada? Então a gente vai trabalhar um tema diferente aqui. Então, para a gente chegar a essa conclusão, a gente vai trabalhar no que a gente não considera, e que as maneiras que a gente não considera mais práticas nessa interlocução. A gente vai trabalhar então, o que é essa inspiração? Então, lembra? Tem várias visões de como a gente pode conciliar a palavra de Deus com a palavra dos homens. A primeira é a inspiração natural. Então, essa visão afirma que não há nada de sobrenatural no processo. A Bíblia é o resultado de um trabalho de homens extraordinários. O que vocês imaginam dessa afirmação? É que assim, não, Falso. nada veio. Deus não falou no ouvido do cara, pro cara escrever, assim. Acho que seria isso, não é nada assim. Deus não apareceu para Paulo, assim, falando só, Paulo, escreve aí o que eu quero falar para você aí. Né? Eu creio que seria desse nada de sobrenatural. Porque a gente tem que entender que, por mais que a gente creia que é uma inspiração de Deus, também é algo racional, né? O cara escreveu. Então, essa aqui a gente descarta porque não tem a ação do Espírito Santo, por assim dizer. Sim, isso mesmo. Justamente, a inspiração não vai significar que os escritores eles foram inspirados igual são inspirados. Igual o John Bunyan foi inspirado para escrever O Peregrino, igual o Thomas Kempis para escrever A Imitação de Cristo. Lógica. É uma inspiração diferente. Porque se essa inspiração fosse só dada por um processo natural, de uma revelação assim, o cara teve nossa, eu vou escrever aqui algo. A Bíblia é um livro muito belo, tem várias passagens, só que seria criada pela genialidade humana. E por mais belo e extraordinário que ela fosse, aí ia ser falível, ia conter erro, ia ter preceito antiquado, e não ia ser capaz de nos conduzir a Deus, porque ia ser fruto da natureza. A gente lembra lá da Confissão Belga, que a natureza não conduz o homem plenamente a Deus. Então essa é uma visão que a gente acaba descartando. Tem outra visão, a visão da iluminação. Que os autores tiveram uma iluminação especial, mais profunda que outras pessoas. Então não são os escritos que foram inspirados, mas sim os autores. O que vocês imaginam? O que vocês têm a falar sobre essa afirmação? Eu acho que essa afirmação se aproxima mais da inspiração técnica que a gente fala. Então, assim, é como se esses autores tivessem capacidade técnica para fazer isso. Não que o texto tenha uma origem divina, mas os autores têm dons e talentos concedidos por Deus para escrever. Né? Seria uma ação mais mecânica ao invés de orgânica. E acaba levando também a um subjetivismo, né? Porque senão é o que cai muitas vezes algumas igrejas nas revelações, e o cara sonhou que Deus falou para ele que não pode usar calça jeans e então ninguém vai usar minha calça jeans na igreja. Cai no subjetivismo muito perigoso. Porque você não tem um padrão, um cano, para poder seguir o que é e o que não é a palavra de Deus. Porque são as pessoas que acabaram sendo inspiradas. Então, essa dá uma quebrada na palavra. Alguém pode abrir em Atos 4:25?
pelo Espírito Santo disseste, pela boca de nosso pai Davi, teu servo. Pega o 4. 26 também, Rose. Porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. A gente percebe que os servos falaram através do Espírito Santo. Então é algo diferente do que a gente está vendo aqui. Que só a pessoa é inspirada, a gente vai querendo subjetivismo, Pedro mesmo vai falar depois da imaginação vã que eles tiveram. Então não dá para você confiar nas pessoas sobre esse assunto. Essa é uma pegada meio complicada a gente afirmar que as pessoas foram inspiradas, mas não o escrito delas. Tem uma terceira que é a parcial, que apenas os assuntos relacionados à fé e prática são inspirados, enquanto outros, como história, cronologia, a parte mandamentos higiênicos, não são. Só a parte parte mais espiritual. O que vocês imaginam? Essa é a ideia do liberalismo teológico, né? A Uhum. ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é toda ela que é a palavra de Deus, né? Isso. Eu E acho tem um que essa problema é a aí ideia também. liberal. Vocês não acham que também tem um problema? Como que você vai identificar, então, o que é e o que não é? Se Sim, algumas partes sim. são e outras não. Tem um problema você poder identificar isso. Que o que você postular que é, eu posso falar que não é e fica brigando eternamente. Isso também é a pressuposição na Igreja Católica, depois do Concílio do Vaticano II, adotou essa posição também, de que ela nos é palavra quanto assuntos de fé, basicamente. E é difícil você julgar ela, né? Porque não tem como você estabelecer algum padrão. E você lembra do tema que eu mandei para vocês lá no WhatsApp? 2 Timóteo 3,16? Toda a escritura é inspirada por Deus. Não parte dela. Não só algumas coisinhas. Então aqui a gente tem outro problema. Tem também uma inspiração que o pessoal chama de inspiração conceitual. Que apenas as ideias foram inspiradas e não as palavras. A escritura, então, ela pode conter erro, porque Deus não supervisionou, não inspirou as palavras, mas sim a ideia. O que vocês me dizem? Não pode ser, porque se a Bíblia ela é verdadeira, não pode ser conceitual também. Sim. Porque ela vai admitir que é a possibilidade que Deus ele vai inspirar apenas os pensamentos, né? Sem palavra. E não tem como. Por mais que toda a nossa imaginação, ela parte de um pressuposto de palavra também. A gente imagina coisas, palavras, na nossa mente formada de palavras. Então, até as imagens pictóricas, as imagens que a gente formula, ela deriva de palavra, deriva de conceitos. Então é algo meio que, até psicologicamente falando, difícil você falar que inspirou a mente, a ideia, só que não a palavra em si. Oi, Bia. Não, é que eu tava vendo a aula do Gui hoje de manhã, né? Então é mais um problema de reducionismo, né? Causa uma incoerência performática por causa do reducionismo. Ele está reduzindo um conceito a apenas o âmbito psicológico. Você Uhum. tira a questão imaginária, tira a questão de vocábulo, tira a questão social. Então você resume a Bíblia a algo que ela não é. Porque você está pegando uma característica dela e transformando no total. Uhum. Alguém pode ler Êxodo 24, 4. 24, 4. E alguém abre também Isaías 30, versículo 8. Êxodo 24, 4, Isaías 30, versículo 8. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel.
Isaías 30. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Isso, só através desses dois versículos, tem muito mais versículo que isso aí. A gente já repara também que Deus também inspira as palavras. Tem muitas maneiras que vai falar, fala, escreve o que eu tô falando. Usa essas palavras que estão saindo da minha boca. Então Deus também escreve essas palavras. E aí foi, pô, Deus age através do conceito, Deus inspira a palavra. Então, a gente vai falar que a Bíblia, então, ela é um livro ditado. Deus ditou a escritura para os homens mecanicamente, como se eles fossem escribas a serviço de um rei. O que vocês imaginam dessa postulagem? Eu acho que não, porque na Bíblia também tem a parte cultural, né? Cada um escreve de acordo com a época que ele está vivendo ali, né? Uhum. Tem recomendações também, né, pessoais. Repate. Repate abrindo. O que a Paty tá fazendo? Não, eu ia comentar, mas não, pode deixar. Fala, mulher. Não, Fala. vou continuar, Ney. Ai. Ah, não, pra vocês não, hein? Então, realmente, como que a Rose falou, tem pressupostos pessoais também. Então, a ideia aqui não é que Deus falou como se eles fossem amanuenses, né, escrevendo, que falava exatamente o que Deus dizia, e não tinha um processo pessoal por aquilo lá. A gente repara isso aí também na quantidade de estilo literário que a Bíblia tem. E a gente tem salmo, a gente tem parábola, tem provérbio, a gente tem narrativa, a gente tem poema, a gente tem orações. Então, é muita coisa. Ô, Ney, a gente te vê também isso na pessoalidade das cartas, né? Que você Ó, vê que Filemon. as cartas trazem uma pessoalidade muito grande, né? Uhum. Filemon é endereçada para um cara. Diferente das outras cartas de Paulo, que são endereçadas também às igrejas e eram circuladas, mas é endereçado para uma pessoa, sabe? O próprio Lucas, ele vai fazer o Evangelho e Atos para Teófilo. Então tem a parte pessoal. Gente, não tem nenhum problema a gente admitir que Deus pausasse mecanicamente também. Não tem nenhum problema a gente admitir. Porém, a gente repara que a Bíblia vai apontando para outra direção, algo um pouco maior do que isso. Que tem partes que Deus fala, escreve o que eu tô falando. Mas tem outras partes que não. Tem a parte pessoal, tem outras partes que tem a parte histórica. A Calvino vai falar que os apóstolos, os profetas, eles foram os autênticos emanuenses do Espírito Santo. Só que não quer dizer que Calvino usa essa expressão para sustentar o ditado, mas para demonstrar que os apóstolos eles não criaram a Bíblia da imaginação deles, mas receberam uma mensagem do Espírito Santo. Até aqui, a gente tem algo mais a falar sobre essas formas? Alguma coisa que ficou pairando no ar? Alguma dúvida? Eu acho que dessas formas do que não é inspiração, eu acho que essa do ditado pode ser a que mais pregue peças, né? Porque eu lembro da época de EBD, a gente geralmente para tentar facilitar a compreensão da criança, a gente usa essa expressão, né? De que Deus falou, de que Deus ditou. Mas é que isso também é uma questão que outros povos também dizem, por exemplo, a questão do Alcorão, né? Que vai falar que o anjo ditou literalmente as palavras. Então pode ser uma Uhum. coisa que a gente catou culturalmente, né? E a gente acabou adotando isso como se fosse uma verdade pra gente, mas isso também exclui algumas características bíblicas. Sim. O Espiritismo, um passeio de uma psicografia da Bíblia. Sim. Entendeu? Que é algo muito mecânico. Eu não vejo, por exemplo, os diferentes tipos textuais como um problema para o ditado. Porque Uhum. a gente acabou de falar que a beleza, a estética também vem de Deus. Então, Deus é capaz de criar poemas, é capaz Uhum. né? Então,
eu não vejo isso como um impedimento para a questão do ditado. Eu acho que tem outras evidências também, e eu acho que realmente não condiz, mas a gente acaba sendo coagido a confiar mais nessa expressão do ditado do que de tentar compreender a inspiração de fato, assim, por uma questão de ser mais fácil de aplicar o termo. Uhum. Aí a gente acaba, pedagogicamente, acaba usando, e só que a gente acaba criando o conceito errado, né? A gente, é complicado isso daí. A gente precisa ensinar para criança, igual você falou. Você reduz muito, 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 só que você cai no conceito totalmente errado, que é a Bíblia, e você acaba inculcando isso, né? É isso aí, né? Você inculca isso na criança e para depois você tirar isso. É a mesma coisa assim, dependendo com algumas pessoas que você vem falar sobre isso, algumas pessoas já de idade, se você falar que não é dessa maneira, a pessoa te excomunga, entendeu? Porque isso já está infelizmente estava na mente das pessoas aí já mais velhas, essa ideia do ditado, né? Uhum. Tá enraizado já, né? Só que a gente tem que entender que as escrituras passam que nem aquela ideia lá, né? Quando Moisés fala que vai morrer, né? E tal. Como que ele sabia que ele ia morrer? Mas quem diz que isso não pode ter sido, né, compilado depois, né? Ou então a questão de colocar nos mandamentos de coisa, colocar que não pode comer morcego porque morcego é ave. Entendeu? A gente não acredita que Deus é falível, mas isso aponta por uma organicidade, né? Então a gente vê que não é um ditadinho. E Entendeu? esse é a chave, a organicidade. Essa é a chave. Então, a gente falou que não é o que é o conceito, mais ou menos. Então, a gente vai tentar agora e por que a Bíblia ela vai nos apontar. Ô, Tati, abre pra gente aí em 2 Timóteo 3,16, por favor. Tati. 2 Timóteo 3,16. 3,16. Tá. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado, Tati. Nada. Essa é o versículo chave, por assim dizer. Gente, falando versículo chave, não quer dizer que é o único versículo que nos aponta isso. Mas é ele que resume a ideia central para a gente poder postular, fazer uma teologia, digamos assim, uma dogmática em cima do que é a inspiração. Aqui, Paulo vai falar, toda a escritura é inspirada por Deus. Essa inspirada por Deus, na verdade, você não encontra a palavra inspiração na Bíblia. Não tem. Não tem, você não encontra essa palavra. No Antigo Testamento, talvez em Jó, quando Deus quando vai falar que Deus dá a conhecer a ele, e alguns acabam traduzindo por inspira, mas a tradução mais literal é dá mesmo, recebe, coloca. E no Novo Testamento não tem. O que a gente recorre, geralmente a gente acaba traduzindo, e não tá errado, pelo amor de Deus, essa ideia de, a tradução tá errada. Para, porque é 30 doutores em grego falando que é isso, e o cara no segundo ano do seminário vai falar que não é. Para, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Porém, a tradução ela leva várias questões. Depende da versão, né? Depende da versão. Se for depende de uma versãozinha mais ou menos aí, tá errado. Os que são de propósito, né? Pega uma Testemunho de Jeová, dos Mormon, é bem complicado. O que você acaba encontrando são diferenciações para o tipo da tradução que aquela pessoa quer fazer. Então, às vezes você pega uma NVT, que eu amo, de paixão, NVT. Para a linguagem dela, ela vai ter algumas expressões que ela vai facilitar, digamos assim. Mas a maioria das versões da Bíblia vai falar justamente toda a escritura é inspirada por Deus. Esse inspirado é uma única palavra no grego.
que é telpneustos. Telpneustos. E é engraçado, porque o Hermes Maia... Ah, gente, lembrando, quase toda aula é esse livro aqui do Hermes Maia. Esse livro aqui não é meu, é do Ednei, do amigo do Hermes, tá? O cara... Nunca vou esquecer, o cara errou meu nome. Nunca. Eu todo tietando. Vai tietar homem, tá vendo? O maldito homem que confia em homem. Aí. Não, o problema... Vai tietar o cara. Não, o problema não é que você foi tietar, o problema é que você avisou ele. Não, é Ednei. Cara, eu avisei. Um I. Ele falou que tinha um I. O cara entendeu que era o I no final. Eu não acredito, cara. É gravado, Ney. Ele pode receber sua mensagem por aqui, viu? Ele pode ver. Não, eu vou mandar, Hermes. Chateado. Nunca mais ouço uma pregação. Isso aqui. Mentira, só usei o livro do cara para dar uma aula inteira. Só isso. E essa palavra, ela só vai ocorrer aqui, só aqui. Não tem nenhum outro lugar na Bíblia. Telpneustos. E ela é uma palavra passiva. Então, o Hermes Maia vai trabalhar na ideia que não significa exclusivamente ou propriamente inspirado, mas sim expirado para fora. Ao invés de ser soprado para dentro, é soprado para fora. E tem vários dicionários que trazem isso. Então, não vai significar que qualquer modo específico de inspiração e nem dá a entender que essa inspiração ela vai suspender a faculdade do autor. Realmente quer dizer algo que é bem diferente da inspiração poética que a gente estava falando. Que o Huckmacher vai estabelecer como o conhecimento da função estética. E é muito doida essa palavra, porque dá a entender, essa expressão não dá a entender que algumas escrituras são inspiradas e outras não, porque toda escritura é inspirada. Então, toda escritura, ela vai expressar a mente de Deus. Então, quando Paulo vai falar que quando Paulo vai falar que toda escritura é soprada, é exalada por Deus. Ou se a gente tomar essa palavra no sentido mais passivo, na análise gramatical, que é devia ter prestado uma atenção nas aulas de português da Érica, a gente vai entender que Deus, em sua revelação, é soprado para e pelas páginas da Escritura. É assim que a gente consegue entender Deus. Então, para tentar definir, a gente pode definir, então, que inspiração como sendo a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens separados por Ele mesmo, a fim de registrarem de forma inerrante e suficiente toda a vontade de Deus, constituindo esse registro na única fonte e norma do conhecimento cristão. O que vocês me falam sobre essa definição? Eu acho que foi profundo, sim, né? Profundo no sentido de usar o gramatical da palavra, do pneuma, que é a raiz, né? Do espírito, tudo, e a gente vê que isso é mesmo, assim, é o espírito utilizando, né? Porque o espírito vive em nós. O espírito vive em nós que somos filhos, né? Que somos escolhidos. Então, eu acho que é maravilhoso se pensar dessa maneira. Assim. Uma definição mais... E também vai ter mais outras coisas. Acho que eu tô na metade da aula. Não, tá acabando. Achei que não ia. Então, a inspiração bíblica ela vai, então, garantir que seja registrado de forma verídica aquilo que a inspiração profética fazia com respeito à palavra. Ou seja, a palavra escrita é tão fidedigna quanto a palavra falada, porque foram inspirados por Deus. Então, Deus, ele expira
os homens que ele mesmo separou. E tem uma definição do Gerhard von Groningen, ele é um holandês, da revelação messiânica no Antigo Testamento. Ele morreu em 2014. Ele fala que o Espírito Santo habitou em certos homens, inspirou-os e assim dirigiu-os, que eles em plena consciência expressaram na sua singular maneira pessoal. O Espírito capacitou homens a conhecer e expressar a verdade de Deus. Ele impediu-os de incluir qualquer coisa que fosse contrária à verdade de Deus. Ele também impediu de escrever coisas verdadeiras que não eram necessárias. Assim, homens escreveram como homens escreveram como homens, mas ao mesmo tempo comunicaram a mensagem de Deus, não a mensagem do homem. Repara que é uma definição bem mais ampla e não reducionista daquilo que a gente viu, do que a gente não entende por inspiração. É uma coisa bem mais ampla. Inspiração bíblica é algo bem amplo e bem complexo, assim. Então, aqui a gente está começando a definir, então, o que é inspiração bíblica, né? Deus falou ao mesmo tempo que é se comunicar a mensagem de Deus, não comunicar a mensagem do homem. Então, tem essa... E aqui a gente vai... Como que foi, então, essa inspiração? Foi uma inspiração plena, não foi uma inspiração parcial, como outra mensagem diz. Então, toda a escritura é plenamente inspirada. Alguém pega a 2 Pedro 1, 20, 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui a gente entende que ela é plena. Não é só uma coisa particular, não é algo, um pedacinho da Bíblia que é inspirado, mas é toda ela. Até porque a gente cairia naquele problema que como que você vai falar que uma parte é e não é, e como você vai provar que essa é e a outra não é? Cai num problema. Ela também é orgânica. É diferente daquela questão mecânica que Deus ditou, como alguns imaginam, né, como a gente acaba reduzindo para apresentar para as crianças, ou algo que acaba caindo no espiritismo ou no islamismo, que é algo mecânico. Deus ele não anula a personalidade dos escritores. Por isso, inspirados por Deus, eles puderam usar de suas experiências, de pesquisas, de aptidões, eles puderam manter o estilo próprio, puderam usar o conhecimento da época. Alguém pega lá 2 Pedro 3, 15 e 16. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria lhes foi concedida, a exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, na quais há pontos difíceis de entender, que o ignorante e inconstante distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Então, olha que o Pedro, inspirando, falando da inspiração que Paulo teve. Ó, como que Paulo escreve, lembrando que Paulo escreveu.
Então, Deus ele mantém o estilo das pessoas também, a personalidade. Deus, na realidade, ele separou os seus servos antes mesmo deles nascerem para poder inspirar para poder desempenhar essa função, né? A gente vê que Jeremias vai falar muito bem claro que antes, no meu ventre materno, o Senhor já me preparou e tudo mais. Então aqui a gente descarta também aquela ideia ditada, mecânica, que não usa o autor. Tem também, a gente chama da inspiração verbal. Aqui são 4 pontos de inspiração. Essa é a aglomeração, digamos assim, que a gente define o que é a inspiração. A inspiração ela é plena, ela é orgânica, ela é verbal, porque Deus se revelou através das palavras, e todas as palavras são palavras de Deus. Então, a gente viu, não inspirou só a mente, só o intelecto, mas até a palavra dele. Em Gálatas, pega alguém, abre Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, olha o que Paulo faz aqui. Olha que a pegada muito inteligente da parte dele, obviamente inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, ele analisa, depois que ele faz uma análise da genuína natureza, da aliança que Deus fez com Abraão, ele vai terminar o seu argumento, vai completar o argumento, recorrendo a uma palavra no hebraico, Então, olha que a inspiração, ela vai se estender além do pensamento, que é na palavra também. Tem uma confissão de fé, que ela vai falar que até as vogais, as vírgulas são inspiradas. Então, olha que interessante. Claro que depois as vírgulas foi acrescentado depois, então é meio complicado você falar isso. Mas como que a gente percebe que todas as palavras, toda pontuação, ela é inspirada por Deus. A inspiração vai além do pensamento e cai no verbo, na palavra. E a inspiração, ela é sobrenatural, que tem sido originada de Deus para produzir efeitos sobrenaturais, mediante a ação do Espírito Santo em todos aqueles que creem em Cristo. Então, a inspiração, ela é plena, ela é orgânica, ela é verbal e ela é sobrenatural. Até aqui a gente conseguiu, então, dar uma definida do que é inspiração bíblica, o que ela não é? Sim. Beleza. Deixa eu dar uma corrida, deixa eu ver se não... Eu acho que vai mais uns 20 minutos. Termina semana que vem, né? Aí você não precisa correr, não compromete conteúdo. Beleza, Termina melhor, né? semana que vem, aí Uhum. você faz uma recapitalização, assim, recapitula bem. um pouco, voltando às ideias e tal. Uhum. Vai que alguém ficou com alguma dúvida, começa Sim, a acho tirar melhor as também. dúvidas e... Porque já deu 50 Nossa, minutos. Já é bastante. Não. Aí você vai fazer correndinho, aí não fica... Uhum. Não fica Que daí, complicado. só vou dar um spoiler, então. Então a gente tentou definir o que é... A gente definiu, na verdade, o que é inspiração. Só que daí a gente vai cair naquela questão qual que é o papel de quem escreveu, então. A gente vai falar um pouco do papel dos escritores sagrados e vai terminar de como que a Bíblia, a inspiração bíblica, ela vai cultivar o amor do Pai, a mente do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Então a gente vai trabalhar esses dois temas. Como então que fica Ney, o autor bíblico? Oi. você tem 3 slides para semana que vem? Não, é que eu pulei. Ah, tá. Quantos são? Ah, dá 15 slides. Não, eu tô vendo Então, aqui, vai uma meia então hora tem mais. 5. Vai mais uma Tá. meia hora. Aí é como eu quero ir trocando bastante ideia, tudo, então vai. Uhum. Sim. Aqui eu só vou jogar conteúdo e, sabe? Não vai ser uma pedagogia cristã só jogar conteúdo no povo. Então a gente fica com esses dois questionamentos, então. Qual que é o papel do escritor, então?
E como que a inspiração da Bíblia vai cultivar o amor, a mente e a comunhão em nossas vidas. Beleza? Beleza. Beleza. Beleza, bem. Ô, Paty, É bom Sem apreciar problema. com calma, porque o conteúdo é muito bom. Então, é mesmo, foi boa ideia passar na outra aula, porque é muito bom o conteúdo, é o que o Edão falou, para a gente apreciar cada palavra, cada conceito. sim. E tem muita coisa que eu tô deixando de fora também, viu? Porque se for... é complexo. Eu tava estudando, peguei para estudar semana passada. Cara, não termina, não termina. Eu falei, não, deixa eu cortar conteúdo, que senão vai uns 3 domingos essa aula. Beleza? Beleza. Então, ô Tati, faz uma oração para nós, então. Faço assim. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por estar presente nas nossas vidas, nos orientando, em meio a tanta coisa acontecendo na nossa vida esse ano, tudo diferente, rotinas diferentes, mas nós vemos que o Senhor em tudo nos ensina, nos instrui e nos faz olhar para a vida de maneira diferente a cada momento, a cada tempo. Que nesses tempos que estamos vivendo, que a gente possa estar mais perto do Senhor, priorizando o relacionamento íntimo mesmo, que seria nós e o Senhor, né? Que a cada dia, Senhor, nós venhamos a dar mais valor a Deus por esses momentos íntimos contigo, Senhor. Nós te agradecemos por essa aula, pelo conteúdo que podemos aprender hoje através da vida do Ney. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa igreja, que nesse final de semana completou mais um ano, que nós venhamos, ó Deus, amar a comunhão, amar a nossa igreja e poder ansiar em estar juntos de novo, Senhor. Nós te agradecemos por esse domingo, por essa aula, te agradecemos pela tua proteção e pela tua instrução a cada dia. Te agradecemos porque o Senhor é Deus e está sempre presente nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso domingo, nosso feriado amanhã, que venhamos descansar no Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém.